E o treinador Dorival Júnior completou seus 10 primeiros jogos à frente do Corinthians no comando técnico da equipe, e aqui começaremos agora o nosso tradicional vídeo, que não deveria ser tradicional no canal, mas como a gente troca de treinador dia sim, dia também, é quase que uma terça-feira ensolarada trocar de treinador no Coringão, vamos mais uma vez fazer uma análise dos 10 primeiros jogos do treinador, desta vez Dorival Júnior. Muito importante, vai ser completão, eu tô aqui à moda antiga com papiro e não com o celular, tá? Eu fiz aqui, eu quero seguir uma linha cronológica, não pretendo fazer nenhum corte nesse vídeo, se tiver vai ter um ou outro aí por uma gaguejada mais braba que eu der pra algum lugar, aí vocês entendem isso, mas eu pretendo ir diretão aí, menos de meia hora eu quero compilar tudo pra que a gente possa fazer uma análise geral e aí dar uma nota pra esses 10 primeiros jogos do Dorival Júnior. Para que esse vídeo não envelheça mal ou não tenha essa premissa por um bando de gente picareta que tem por aí, aqui eu tô falando exclusivamente dessa amostragem. Chega lá na frente, a minha opinião já não valer mais, eu tô pegando apenas a amostragem dos 10 jogos, a gente vai seguir essa linha de entendimento. Muito importante que você deixe o like, porque olha só o tanto de página que tem nisso aqui, o tanto que eu vou ter que colocar em menos de meia hora, então deixa o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, isso é muito importante, fortalece demais o nosso trampo aqui no longo prazo, porque mostra pro YouTube que é um canal legal e que o conteúdo vale a pena. E quem tem condição de fortalecer financeiramente, mais uma vez, não preciso nem mostrar que eu tenho documentos que provam que deu trabalho fazer isso aqui, então fortaleça aí com o valeu e fortaleça através da nossa chave Pix, que é pix.papofiel@gmail.com, beleza? Vamos começar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou riscando, tá? A gente vai fazer uma análise geralzona só pra entender como que o Dorival veio pro Corinthians e até este momento. Eu tô gravando um dia ou 2 dias depois de acabar o 10º jogo, que é o contra o Vitória, tem um gapzinho aí de intervalo e depois a gente tem um último jogo antes da parada pro Mundial de Clubes. O Dorival foi acertado no Corinthians no dia 26 de abril e eu quero que vocês se prendam ao quão pouco tempo Dorival teve à frente do Corinthians até o momento. Por isso que eu já adianto que é claro que eu não vou pedir a cabeça do Dorival aqui, eu não seria maluco, pode ser o Dorival, o Guardiola, Lisca doido, não interessa, tá? Simplesmente com esse período, com esse tempo que ele tá à frente do Corinthians, não existe, esse debate não existe. É claro que a gente vai colocar as nossas críticas aqui. Então, ele foi acertado no dia 26 de abril, no dia seguinte, dia 27 de abril, ele tava no camarote do Maracanã, ainda não anunciado oficialmente, naquele pipoco que a gente tomou do Flamengo por 4-0, era o Orlando que ainda tava no banco de reservas, mas ele tava lá assistindo aquela catástrofe do Corinthians no Maracanã no dia 27 de abril, ele foi anunciado no dia seguinte, já deu o primeiro treino, mas a gente nem pode contar esse treino porque é um treino de recuperação, porque sempre o dia seguinte do jogo é sempre mais complicado, tanto que vocês vão perceber que embora neste momento da gravação desses 10 primeiros jogos são 30 dias à frente do Corinthians, um pouquinho mais de 30 dias, você vai ver que não são 30 dias de treino, né? Mas aí ele teve no dia 28 de abril esse treino de recuperação e foi anunciado oficialmente. No dia seguinte, dia 29 de abril, ele foi pra primeira coletiva dele, aquela coletiva de apresentação, tal, aquele protocolo, e aí logo em seguida ele já viajou pro primeiro jogo dele contra o Novo Horizontino pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, percebe? Ele já chegou, teve um treino, porque não dá pra contar aquele outro primeiro treino que era de recuperação, e já viajou, e a partir daí foram 10 partidas contra Novo Horizontino, Internacional, Mirassol, Racing, disputou 3 competições, uma ele acabou sendo eliminado, que foi a Copa Sul-Americana, mas disputou 3 competições aleatórias, no meio de um elenco que tinha algumas peças no departamento médico, um dos principais jogadores, se não for o principal, o Rodrigo Garro também. Estreou no dia 30, então vamos contar do dia 30 de abril até o dia 1º de junho, o intervalo desses primeiros 10 jogos dele aí. Até a 10ª partida, o 0-0 contra o Vitória, no dia 1º de janeiro, foram 35 dias do primeiro treino até pra pegar toda essa amostragem. Uma média de um jogo a cada 3 dias e meio. E aí você pega esses 35 dias e desconsidere dia dos jogos, então você desconsidera 10 dias, já dá 25, e desconsidere o dia seguinte, porque não tem treino, você não consegue aplicar nada de maneira mais técnica realmente, com qualquer nível de intensidade. Então, desses 35, a gente pode considerar que foram 15 dias de treino, sem contar descanso, sem contar trabalho específico, sem contar trabalho voltado só para a parte de força física.
é muito complicado realmente a gente cobrar qualquer tipo de ideia de jogo, independentemente de ser o Dorival ou não, tá bom? Então dia de jogo não tem treino, né? Depois dia de jogo também não, 20 dos 35. Portanto, primeira conclusão, eu vou chegar a 5 conclusões e uma conclusão final aqui, e aí você pode ir concordando ou discordando comigo nos comentários, tá? Pouco tempo, portanto, isso vai dar base para, claro, não pedir a cabeça do Dorival Júnior, não cometa esse erro, analise com frieza essa situação, porque é claro que ele pode não dar certo, é claro que ele não tem um início de trabalho interessante, mas isso não dá pra gente fechar ali e bater martelo a respeito disso. Vamos então falar aqui sobre os números e aproveitamento do Dorival, porque sabendo de números e aproveitamento a gente consegue ter uma amostragem em cima dos números secos, se o que tá sendo devolvido pra gente como torcida, para a instituição como um todo, ele é compatível com o custo que tem, porque é uma comissão técnica extremamente cara, vocês sabem disso, né? Que veio aí com a grife da seleção brasileira, apesar que o trabalho na seleção brasileira foi terrível, né? E aí, beleza, são 10 jogos com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 60% de aproveitamento. Um aproveitamento que quando você olha de maneira seca, você fala, pô, 60% de aproveitamento? Esse elenco do Corinthians, se você estiver dentro da realidade e entender que é um elenco limitado, ok, né, cara? Vamos dar uma olhada. Gols marcados, o time do Dorival marcou 10 jogos, marcou 10 gols, não vou cortar não, vai direto, tá? Marcou 10 gols em 10 jogos, só que não marca nos 3 últimos dessa amostragem, não marcou contra o Atlético Mineiro, no empate em 0-0, contra o Huracan, na derrota e eliminação vergonhosa na Sul-Americana por 1-0 por Huracan, e o 0-0 com vitória dentro de casa. Portanto, esses 10 gols que foram feitos, foram marcados, são nos 7 primeiros jogos do Dorival, os últimos 3 não teve esse poder ofensivo aí, que já não era um grande poder, tá bom? Só que ele vinha marcando em todos os jogos, desde então, da primeira até a 7ª partida. Sofreu 6 gols. Esse aí, se a gente pode colocar um primeiro ponto positivo, é que o time passou a sofrer menos gols em média. Não muito menos, a gente vai ver que depois, quando a gente analisa acima dos números secos, a gente começa a perceber também que não é que o sistema defensivo melhorou, simplesmente foi muito mais sorte do que juízo, mas de qualquer forma, 6 gols sofridos, o que dá um saldo de mais 4 nisso aí, tá bom? Não sofreu gols em 6 das 10 partidas do Dorival. Não sofreu gols na ida e na volta contra o Novo Horizontino, contra o Racing, contra o Santos, contra o Atlético Mineiro e também contra o Vitória, ok? Então, em números secos, a defesa melhorou. Se a gente pegar desses 10 jogos, quantos jogos foram em casa? E aí a gente consegue diferenciar isso aqui. Em casa são 3 vitórias e 2 empates. A gente não tem derrotas em casa com o Dorival. Mais uma vez, independente de qual treinador que passe no Corinthians, a gente sempre tem nossa casa, a arena, como uma das forças, um dos pilares, né? Sempre os nossos números são bem interessantes aqui, com 73,3% de aproveitamento. Em casa a gente ganhou de goleada do time do Internacional, aquele hat-trick do Yuri Alberto, teve gol do Coronado nesse jogo. Empatamos com a América de Cali, ganhamos do Santos, ganhamos do Novo Horizontino e empatamos com o Vitória. Foram 7 gols, portanto, 70% dos gols do Dorival foram marcados jogando na arena. Então mostra a força da torcida, a força do que o nosso gramado oferece, ok? Então não marcou apenas contra o Vitória. E sofreu 3 gols aí, não sofreu gol contra o Santos, nem contra o Novo Horizontino e nem contra o Vitória, e tem um saldo positivo de mais 4 neste primeiro momento, nessa análise aí em casa. E fora de casa? Fora de casa, se em casa melhora os números, fora de casa vai estar bem pior. São 5 jogos também, com 2 vitórias, 1 empate e as nossas 2 derrotas nesses 10 jogos, com 46,6% de aproveitamento. A gente precisaria ter ali pelo menos uns 50% de aproveitamento fora de casa, não é o ideal. A gente perdeu pro Mirassol em Mirassol e perdemos e fomos eliminados na Copa Sul-Americana pro Huracan. Ganhamos apenas do Novo Horizontino e do Racing, né, que são 2 carniças, já vou falar sobre isso, e empatamos com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa, dos 5 jogos, a gente marcou 3 gols, ou seja, uma média diminui bastante. A gente tem uma média positiva de gols em casa, fora de casa é uma média que já passa para menos de 1 gol por partida, né? A gente não marcou contra o Atlético Mineiro fora de casa, no 0-0, e também contra o Huracan, que a gente perdeu, e sofremos 3 gols, não sofremos gols contra o Novo Horizontino, contra o Racing, contra o Atlético Mineiro, um saldo zerado nesse sentido. Portanto,
Fiz algumas anotações aqui. Em números secos, o Dorival, em relação à defesa, ok? Quando a gente se aprofunda um pouquinho mais nos números, a gente vê que o Corinthians sofreu, agora números e estatísticas pra vocês, o Corinthians sofreu nesses 10 jogos 92 finalizações. 92 finalizações em 10 jogos é muita coisa e escancara aí sim o nosso sistema, o padrão defensivo, porque a defesa não acontece apenas com os dois zagueiros, apenas com os dois laterais e apenas com o goleiro. A defesa começa lá no ataque, no primeiro combate do Memphis, do Yuri, quem quer que seja, do Hector, qualquer um que esteja ali na frente. Portanto, 92 finalizações em 10 jogos é muita coisa, e finalizações que exigiram com que o Hugo Souza trabalhasse foram 24. Portanto, uma média de mais de 2 finalizações que exigem que o nosso goleiro trabalhe efetivamente, e mesmo assim você começa a sentir um padrão, e esse padrão é muito perigoso, ainda mais levando em consideração alguns pontos, porque esses números são ruins, ok? A gente parte dessa ideia. E quando a gente vai analisar os adversários, eu separei aqui em 5 prateleiras: times fortes que a gente jogou, times que são competitivos, times que são medianos, fracos e muito fracos. A gente não jogou contra nenhum time verdadeiramente forte nesses 10 jogos. A gente jogou com, eu coloquei aqui, separei, você pode discordar ou não, tá? Com 3 times realmente competitivos, times que realmente dá pra dar um nível de combate, contra o Huracan, fora de casa, realmente um jogo complicado, contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional em casa. E desses aí a gente só ganhou do Internacional em casa, além de ter perdido na Argentina e sido eliminado pro Huracan, a gente empatou num jogo contra o Atlético Mineiro em 0-0. Contra os times competitivos. Daí pra baixo, time mediano, América de Cali, Mirassol pelo momento, ok? Mirassol pelo momento. Time fraco, Santos, que daria pra subir um pouquinho a prateleira ali e colocar num, sei lá, mediano, mas fraco também. Vitória, Novo Horizontino, e os muito fracos aqui, né? No caso, o Racing do Uruguai. Perceba que os números são ruins, e quando a gente analisa os adversários que a gente pegou e a gente enfrentou, puxa até um pouquinho mais pra baixo, porque era pra gente ter tido rendimentos melhores em relação à partida. Segunda conclusão, então, do nosso vídeo. Quanto tempo, primeira dama aí? 12, vai dar tempo. Aí tem que dar menos de meia hora esse vídeo aqui, mas é uma análise completona. Vou tentar compilar tudo, e se faltar alguma coisa aí a gente coloca nos extras. Portanto, assim, ó, a minha conclusão nisso aqui é que o Hugo Souza tem sido o pilar defensivo, mesmo com adversários medianos. É um sintoma de sérios problemas na análise defensiva da equipe, um problema que é claro que o Dorival iria ter, qualquer treinador que chegasse no Corinthians teria esse problema de ajustar o sistema defensivo, porque o Ramon Dias já vinha com esse problema, Antônio Oliveira, e por aí vai, né? Se a gente voltar lá em Adão e Eva, ele já tinha com problemas defensivos com o Corinthians, ok? Hugo Souza eu destaco como um pilar interessante, um pilar que faz diferença, e começou a chover aqui agora, hein? Agora começou a chover, espero que não caia a energia aqui, porque aqui os nossos fios são de açúcar. Portanto, vamos para a terceira parte, e para chegar na terceira conclusão, na terceira percepção. A torcida, ela gosta de resultados imediatos, normal, né? Movido pela paixão, é um sistema muito passional. Mas eu preciso compartilhar com vocês, quando Dorival Júnior foi anunciado como treinador do Corinthians, eu fiz uma enquete aqui no canal. Essa enquete teve uma amostragem dentro da nossa pequena comunidade de 2.500 votos. Vou colocar ela aí na tela pra vocês. A pergunta era: Dorival Júnior é o novo treinador do Corinthians? Qual a sua opinião sobre isso? As 4 opções que a gente tinha era: aprovado, ótima contratação, tá bom, né, poderia ser pior, não gostei, pior do que o Ramon Dias, ou reprovado, péssima contratação. Você vai perceber que só 5% reprovou. Então, se você tá aqui e tá pedindo a cabeça do Dorival, sabe que você tem uma grande possibilidade, eu diria que de 95%, de ser um grande filho da puta. Então segura a tua ansiedade aí. Você vai perceber que foi aprovado de maneira, falando ótima contratação, 39%, vamos arredondar pra 40% aí, e tá bom, né, poderia ser pior, 52%, que é de fato uma aprovação que dá pra colocar mais de 90% ali naquele momento. Achou interessante a contratação do Dorival, na minha visão, e eu não preciso falar aqui pra vocês pra ser engenheiro de obra pronta. Eu vou colocar um trecho de um vídeo que eu postei de cortes nas outras redes sociais do Papo Fiel, que vocês podem buscar, tiveram vários vídeos falando de treinadores na época, um vídeo que eu falei que poderia ter sido pior, e aí analiso as dificuldades defensivas e tal, né, as expectativas, e até agora, esse vídeo que vocês vão ver agora, ele está gabaritando os 10 primeiros jogos.
Se tivesse que fugir de algo dentro dessa linha, aí teria que fugir pra algo em relação às ideias. Eu já não espero que a nossa diretoria contrate ninguém por ideias, então pra mim não me surpreende. Claro que eu fico frustrado porque eu não vejo os nossos dirigentes sendo criativos, pensando de médio e longo prazo. Na parte defensiva, vai ser um trabalho árduo pro Dorival. Independentemente de ter chegado o Dorival, poderia ter chegado o Tite, poderia ter chegado o Lisca doido. O Corinthians precisa de peças. Se o Dorival tiver dificuldades, e vai ter, ele deve ganhar os jogos que normalmente a gente já ganha mesmo, vai fazer alguns bons jogos, uns jogos medíocres e tal. Em algum momento ele vai ter que buscar peças no banco de reservas e não vai ter. E aí você vai fazer o quê? Fora Dorival? Eu já recebi mensagem falando que 6 joguinhos que o Dorival não for bem, a gente já perde a cabeça. E o Carille só que vai dar jeito. Já estão pensando no Carille na hora que o Dorival cair. Não sejam dessa forma aí, porque o nosso problema não é apenas treinador. Terceira conclusão, então, portanto, 10 jogos é muito pouco tempo pra pedir cabeça de treinador, mas a batata tá assando, eu coloquei aqui. A batata tá assando e a Copa do Brasil, que a gente vai enfrentar agora nas oitavas de final contra a Porcada, contra o Palmeiras, vai ser um jogo bem complicado. Eu já vacinado de Corinthians como sou, sei que se por acaso o Dorival melhorar o rendimento, o desempenho ficar top, de repente o time começa a encaixar, foi eliminado mesmo jogando bem para o Palmeiras, a cabeça dele deve rolar, porque eu já sei a pressão que vem depois disso. Vamos para a quarta parte então. Agora a gente fala sobre peças que se destacaram nesses primeiros 10 jogos do Dorival, peças que podem se destacar. A gente tá às vésperas, no momento da gravação desse vídeo, da janela de transferências, então talvez o Corinthians, né, troque algumas peças, né, busque algumas peças no mercado, se livre de algumas carniças que a gente tem, talvez perca alguns atletas importantes. Vou desconsiderar porque eu não sei o que vai acontecer no futuro aqui, você aí do futuro pode comentar aqui embaixo. Maiores goleadores do início da era Dorival. Vocês sabem aí que o Corinthians marcou 10 gols nesses 10 jogos e Yuri Alberto marcou metade dos gols, ok? Marcou metade dos 10 gols e agora o Yuri Alberto está entregue ao departamento médico. Dá pra ver o tanto que o Corinthians perde com a ausência do cara que marca metade dos gols. Mas vamos lá. O Kaká fez um gol contra o Mirassol de cabeça no escanteio cobrado por Memphis Depay. O próprio Memphis fez aquele gol contra o América de Cali num passe do Maicon, que ele fica na frente da defesa e finaliza bem. Igor Coronado fez o 4º gol na derrota do Internacional pra gente, na vitória do Corinthians por 4-2. E o Hector Hernandes também fez gol lá na estreia do Dorival Júnior em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. E o Bidu fez aquele gol bizarro contra o Racing, que teve o Carrijo tropeçando na bola, aí o zagueiro corta mal, de repente a bola espirra, pega pra ele no susto aqui, ele dá um dedão, parecendo casado contra solteiro. Então esses daí, o Bidu 1, Kaká 1, Memphis 1, Coronado 1, Hector 1 e o Yuri Alberto a outra metade. Metade foram esses jogadores que eu falei. Beleza, dos 10 gols, 5 foram do Yuri Alberto. Quem são os garçons do Dorival Júnior? Maiores assistentes no trabalho dele. Thales Magno deu 2 assistências, né? Contra o Novo Horizontino pro Hector, que ele cruza no meio da área. O Hector faz aquele gol meio trombando. E o 4º gol contra o Inter, né? Foi que o Coronado fez gol. Também foi a jogada do Thales Magno. 2 assistências em 10 jogos. E o Memphis deu um passe, que é aquele pro gol do Yuri Alberto contra o Inter. E aquele cruzamento pro Kaká são 2 assistências. Matheus Bidu deu um passe também e o Maicon deu um passe também para o Memphis contra o América de Cali. Portanto, aí o Thales Magno e o Memphis estão empatados com 2 assistências cada um nesse começo de trabalho do Dorival. E de participação indireta, isso aqui até me surpreendeu, tá? Porque o nosso lado direito, ele acaba participando indiretamente de alguns gols mais do que o lado esquerdo. Eu achei ali, por conta do Angileri, do Bidu ser mais participativo e tal, eu sinto assistindo jogos que eles são melhores, né, do que o nosso lado direito. Sou um profundo crítico aqui do Mateuzinho, por exemplo, mas o trio Mateuzinho, Carrijo e Raniel e eventualmente o Martínez, eles participam indiretamente dos gols mais de 50% das vezes. Portanto, nosso lado direito acaba sendo menos ruim do que o lado esquerdo, ok? Vamos para a quarta conclusão dessa brincadeira aqui. Apenas uma chance clara em média por jogo. Ah, isso aqui eu esqueci de falar. Acabei indo para a conclusão sem falar o que é. O Corinthians cria chance clara de gol, uma média de 1 por jogo. Nesses 10 jogos, chances claras de gol, o Corinthians criou 10 vezes. Isso aí é realmente muito preocupante na parte ofensiva. Estava melhor nesse quesito, não só com o Ramon Dias, mas também com o Antônio Oliveira e com o Mano Menezes. Caiu, mas é uma amostragem, como eu falei, muito pequena. Quanto o Mirassol, a gente precisa destacar também as participações que comprometem muito o resultado da partida, como o Memphis tentando aquela cavadinha, errando o pênalti. Portanto, o time do Dorival cria muito pouco e os números são piores do que o Ramon Dias, Antônio Oliveira e Mano Menezes nesse sentido.
Vamos lá pra desenhar um time e ideia de jogo do Dorival Júnior. Acho que é o mais completo que eu já fiz aqui em primeira dama. Vale aí, vale o like, vale teu like. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E quem hypa o vídeo, né? Tem que clicar no hypar. Eu sempre esqueço aí que o YouTube inventa ferramenta aí pra gente. E quem pode fortalecer financeiramente, tem sempre a opção da nossa chave Pix aí na parte de baixo. Ou a nossa chave Pix por e-mail. Não, é a chave Pix por e-mail e a chave, sei lá, valeu. Fortalece financeiramente que vai ajudar demais aqui. Então vamos... Hã? 19. Beleza, primeiro dama avisou aí que estamos com tempo já contado aqui. Não quero estourar muito na geração TikTok, fica brava. Então vamos desenhar aí um time do Dorival, né? O que ele entende pro time. O ranking dos titulares do Dorival, né? Vamos, o top 5. Os 5 mais... Os 5 lugares que o Dorival... Como é que eu falo essa frase aqui, tá? Top 5 dos caras que foram mais vezes titulares com o Dorival, tá? Em quinto, tem 3 empatado ali. 6 dos 10 jogos, Fabrício Angileri, Maicon e Ranieri foram titulares. Em quarto lugar, Breno Bidon, muito prestigiado também por Dorival aí. 7 dos 10 jogos entrou como titular. André Ramalho e Kaká, a dupla de zaga, também estão ali no top 3, né? No pódio, o André Ramalho jogou de titular 8 dos 10 jogos, ele só não foi titular, né, contra o Mirassol fora e contra o Atlético Mineiro fora, e no caso do Atlético jogou o Choca e no caso do Mirassol jogou o Félix Torres. E o Kaká foi titular em 9 dos 10 jogos do Dorival, 90% dos jogos aí, só não foi titular contra o Racing fora de casa. O Choca jogou, mas ele estava no banco mesmo assim disponível. E o jogador que mais jogou com o Dorival, foi titular em todas as partidas e não foi substituído em nenhuma delas, foi Hugo Souza, ok? Hugo Souza, prestigiado aí por Dorival. E aí você vai pra sexta colocação com Mateuzinho, Martínez, Carrijo, Romero e Memphis com 5 jogos como titular cada. Thales, Hector, Yuri Alberto e Félix, 4 jogos de titular dos 10. Igor Coronado, aí começa na galera que é menos prestigiada, né? Igor Coronado, que precisava estar mais na parte de cima, ainda mais com a ausência do Garro. 3 dos 10 jogos, Matheus Bidu 3 dos 10 jogos, e aí os caras que são pouquíssimo prestigiados na titularidade, Alex Santana, Charles, Choca, Léo Maná, Rian, 2 jogos cada, e o Hugo, lateral esquerdo, sim, ele existe ainda no elenco, apenas um jogo como titular, e esse jogo ele foi substituído. Dorival não peca na hora de mexer, ou melhor, ele aproveita o regulamento. Das 50 substituições disponíveis nesses 10 jogos, o Dorival fez 48 delas, só contra o Santos e contra o time do Novo Horizontino. Na volta, o Dorival fez apenas 4 substituições e não utilizou as 5, portanto, 48 das 50 substituições, ele realmente mexe no time. A gente pode discutir se mexe bem ou mexe mal, mas ele mexe no time, tá? E aí os atletas mais substituídos por Dorival, e aqui mostra também um sintoma muito grave do time do Corinthians, o atleta que foi mais vezes substituído pelo Dorival Júnior foi Breno Bidon, 7 vezes. Portanto, lembra? O Bidon entrou como titular 7 jogos, ele foi substituído a 7. Os 7 jogos que ele entrou, os 7 jogos ele não rendeu o suficiente para poder terminar a partida todas as vezes como titular. Martínez e Romero, as 5 vezes que cada um entrou, todos eles foram substituídos também, as 5 vezes que ele entrou como titular. Carrijo, Ranieri e Hector, 4 vezes foram substituídos, também estão no top de atletas mais substituídos. E aí você fala mais uma vez, Carrijo, nosso meio campo, Ranieri também meio campo, Hector na parte de criação, isso aí evidencia bastante coisa. E o Hector, as 4 vezes que ele entrou como titular, nas 4 ele foi substituído. E o Maicon, 3 vezes, metade. O Maicon que vencendo bastante prestigiado aí pelo Dorival, metade das vezes ele também foi substituído no segundo tempo. Coronado, das 3 vezes como titular, foi substituído em 2, mais uma vez mostra que os atletas que estão sendo apostados por Dorival, ele não tá conseguindo confiar a ponto de deixar terminar a partida, nesse sentido. É claro que existem outros fatores que fazem o jogador ser substituído, mas a gente pega uma métrica geral. Alex Santana, das 2 vezes que ele entrou como titular, as 2 foi substituído. Charles, mesma coisa, 2 vezes como titular, as 2 substituído. E o Hugo, o lateral esquerdo, na vez que entrou como titular, foi substituído também. Maná, mesma coisa, 2 vezes como titular, 1 vez foi substituído. E o Rian, a mesma coisa nesse sentido. E um fato interessante é que o Thales Magno foi substituído 2 das 4 vezes que ele entrou como titular. 2 das 4 vezes que ele foi, mais uma vez, mostra o nosso ataque. E o Memphis, 2 das 5. O que deixa a gente feliz, de certa forma, que o Dorival, talvez, ele não tenha nenhum tipo de rabo preso a ponto de, eu não posso tocar no Memphis. O Memphis é intocável no elenco. Para o Dorival, aparentemente não, porque ele foi substituído 2 das 5 vezes. Ranking dos jogadores que mais
quais entraram durante o jogo com o Dorival Júnior, top 3 posições. Qual que é o jogador mais prestigiado vindo do banco? Nosso 12º jogador. Thales Mágico. O Thales Trágico vem do banco de reservas pra poder botar fumaça, pra driblar todo mundo, pra fazer gol. Realmente, ele acrescenta demais, é muito prestigiado aí. 6 vezes ele tava no banco de reservas e entrou aí, né? Ou seja, ele atuou em todas as partidas do Dorival também. Portanto, beleza? 4 como titular, 6 vindo do banco. Ele e o Hugo Souza estão ali, ó, juntinho, atuaram em todas as partidas. Yuri, Carrijo, Martinez, Charles, Coronado e Romero foram 4 vezes que entraram também muito prestigiados, estão empatados na segunda colocação. E aí o Maicon, o Yuri ainda tem a questão de estar sendo poupado em alguns jogos e tal, que vocês sabem. E na terceira colocação, Maicon, Rian e Hector. Ou seja, quando o Maicon não era titular, ele acabava entrando no segundo tempo 3 vezes também. Quanto tempo, primeira dama? 25? Vai dar tempo então, tá chegando no finalzinho aqui, ó. Chegamos então ao fatos interessantes para serem destacados e qual que é o time titular do Dorival a respeito das ideias. Bidon, além dos 7 jogos como titular, veio 1 do banco, só que não atuou em 2 mesmo no banco ali contra a Racing e Inter, então ele tá prestigiado com o Dorival, não tá rendendo bem. Alex Santana entrou 2 como titular e acabou sendo substituído nas 2. Alex Santana que tá em vias de sair também do Corinthians, talvez você esteja assistindo esse vídeo, ele já não é mais jogador, não seja jogador do Corinthians mais. Breno Bidon prestigiado e o Alex Santana desprestigiado. Rodrigo Garro voltou recentemente, então tem pouca menção dele aqui porque ele estava no departamento médico. 2 jogos vindo do banco apenas contra o Huracan e contra a Vitória. E o Guinegão foi o único realmente oriundo da base que teve oportunidade e mesmo assim pouco tempo com o Dorival Júnior. Qual que é o time titular do Dorival até o momento então? Se a gente tivesse que escalar, o ideal do Dorival seria num 4-1, 4-1 ou 4-5-1 ou 4-4-2, que é as 3 maneiras que ele acabou jogando mais no Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho pela direita, dupla de zaga com Ramalho e Kaká, Angileri pela esquerda, ali com a sombra do Matheus Bidu, Maicon, Ranieri, Carrijo, Bidon e Memphis fazendo uma segunda linha com 5 ali, né? O Memphis aberto um pouquinho mais pela esquerda e Yuri Alberto centralizado. Na ausência do Yuri Alberto, é claro que vai ter a briga aí entre Thales e entre Hector. Quais os jogadores de confiança para entrar, que são mais prestigiados aí pelo Dorival? Martinez, Romero, Thales Magno, Hector e Charles. Portanto, na ausência do Yuri Alberto, a briga vai ficar entre Romero, Thales Magno e Hector. E desses 3 aí, o Thales Magno acaba até saindo um pouquinho na frente, dependendo da maneira como ele olha pro Memphis Depay. Jogadores que ele não conta, não confia, não consegue, sabe, que provavelmente se tornarão moedas de troca ou jogadores que vão ficar um pouquinho mais encostados. Léo Maná, Hugo, lateral esquerdo, Choca, sim, Coronado, Alex Santana, que tá de saída aí, e o Kaique, oriundo da base, e que podem ganhar mais espaço, Rodrigo Garro, Matheus Bidu e Gustavo Henrique, que tá no departamento médico também. Dá tempo pra gente concluir, primeiro dama? Falta só isso aqui, ó. Falta só isso aqui, vamos? Então tá bom, pra fechar, ideia de jogo, ele joga com uma linha com 4, ele faz eventuais saídas com linha de 3, né, espeta um lateral e o outro fecha como zagueiro, e quando os 2 laterais espetam, um dos 2 volantes, ou Maicon Ranieri, ou Maicon Martinez, ou Martinez e Ranieri voltam pra compactar uma linha de saída com 3, é uma ideia pra mim bem arroz com feijão. Marcação em bloco médio, eu não curto, beleza? Ele nem dá o combate lá em cima, nem faz o pressing e nem recua toda a linha, quando fecha num 4-5-1 e cede a bola pro adversário, aí essa linha fica mais recuada, mas de maneira geral, bloco médio, marcação do Dorival Júnior. A intenção é prezar pela saída de bola mais técnica, então ele tem utilizado o Maicon como primeiro jogador de saída, e aí você perde em contenção, também não curto muito. Ele tem uma variabilidade estranha no ataque, eventualmente o Hector Hernandes estava caindo como ponto, o Memphis estava centralizando como centroavante mesmo assim, Thales Magno jogando quase como meia, Romero puxado mais pro meio campo no começo do trabalho. Achei realmente muito, sabe, muita coisa nessa variabilidade estranha. Jogo pesado pelo corredor central, isso aí fala muito sobre as nossas limitações de elenco, a gente não tem pontas que conseguem dar profundidade, né, aquele ponta de combate, então o jogo fica mais concentrado no meio, isso aí é muito ruim, mas fala mais sobre nossas limitações. Atletas espaçados e lentos no meio campo na parte de contenção, isso aí acaba gerando muito espaço na frente da área pro adversário conseguir finalizar, e é por isso que a gente sofre tantas finalizações, e quando a gente baixa muito a linha, a gente não faz o primeiro combate na meia-lua da frente da área, e isso aí também deixa os criadores do time adversário dominando a bola com muita frequência. Início de trabalho do Dorival, quanto tempo, primeiro dama, rapidinho? 28, então beleza, vai dar tempo, porque agora são só 5 linhas que tem aqui, ó. Levando em consideração tudo isso que eu falei aqui do trabalho do Dorival, até aqui eu considero ruim no geral. São 10 jogos apenas, mas a gente não pode evidenciar nada diferente do que um trabalho ruim até o momento.
poucos aspectos positivos, eu não quero a cabeça do treinador, e a minha nota final para o começo de trabalho de Dorival Júnior na frente do Corinthians é 3,5 de 10, ok? Comenta aqui embaixo a sua nota. Tá pago o vídeo que vocês pedem tanto aqui, né? Realmente deu bastante trabalho pra fazer aqui, fiz várias folhas pra tentar encaixar ainda em menos de 30 minutos. O bagulho é louco e o processo é lento. Queria agradecer aí quem assiste até o final, e agradecer a galera que comenta, deixa o tostão aí da sua opinião aqui também, e quem puder fortalecer, não só com like, fortalecer financeiramente, vai fazer bastante diferença pro nosso trampo aqui, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein?